Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa disciplina de História a partir das cidades-estados, já que nós vimos na aula passada sobre os conteúdos da política e da economia dentro da visão grega, né? E como que funcionou isso para a construção, o nascimento, o surgimento das cidades-estados dentro da Grécia. E nós vamos ver duas das principais cidades-estados que existiram dentro da Grécia e que mostra basicamente um pouco aí de como que funcionava todo esse processo de desenvolvimento político, né? A primeira cidade que nós vamos ver é uma das mais conhecidas e comentadas cidades-estados da Grécia, né? Que é, sem dúvida, Atenas, né? Que se destacou muito economicamente na região dos povos helênicos, né? Com a expansão comercial, ela consolidou também um tema político, né? Realmente inovador dentro da antiguidade, que é a democracia ateniense. E nós vamos estudar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais sobre essa democracia. Nessa imagem que nós estamos vendo aqui no nosso slide, né? Nós podemos ver lá no fundo, né? A Acrópole, né, onde temos aí as ruínas da cidade-estado de Atenas. E lá em cima, na Acrópole, nós temos, né, a Ágora, aonde as pessoas se reuniam para fazer comércio, seu culto religioso e também exercer a política, fazer as assembleias, né, participar da política. Como nós vimos, os gregos tinham uma visão diferente de política, beleza? Assim então como várias outras cidades gregas, Atenas ela passou por um longo processo de transformação histórica, né? Então ela vai ter aí um ciclo, né, histórico na construção da democracia e é por isso que ela vai ser considerada o berço da democracia, né? E ela começa nada mais nada menos como o governo da aristocracia, né? Ela é fundada em cima da aristocracia, em cima dos privilégios, né, que se obtém no nascimento, né? As pessoas consideradas preciosas, importantes dentro dessa sociedade eram as que eram das famílias originárias da cidade-estado, né? Das que vieram lá do Oico, né? E que se formaram então dentro dessa sociedade aí como pessoas importantes, ricas, inclusive, né? Então, uma aristocracia que previa aí, então um governo de poucas pessoas, né? Baseada dentro de um privilégio do nascimento, então, né? E poucas dessas pessoas, né? Elas eram chamadas de eupátridas dentro dessa sociedade, né? Ou nobres. Eram como se fossem os nobres dentro dessa sociedade, né? Eles tinham direito de participar das decisões políticas, né? Mas o crescimento comercial gerou uma classe de comerciantes economicamente poderosa dentro dessa sociedade, os demiurgos, né? E a riqueza começou a competir com o nascimento, né? Então, como uma forma de acesso a privilégios políticos, aqueles que conseguiam recursos financeiros, os demiurgos, começaram também a pegar um pouquinho e participar nessa política que pertencia somente aos eupátridas, mas agora eles também conseguem, de certa forma, ter um pouquinho dos privilégios políticos. Os demiurgos eram confundidos também com os metecos. Os metecos eles eram estrangeiros, né? Eles estavam proibidos de adquirir terras, né? Mas eles podiam se dedicar a atividades comerciais e artesanais dentro da sociedade grega, né? E além dos eupátridas, dos metecos, né, a sociedade ateniense também contava com um grande número de servos, né? Eram conhecidos como tetas, né? Com a ascensão social, né, de outros grupos, né, essa disputa por participação política passou a ser constante dentro da sociedade grega. E com a tentativa de extinguir essas rivalidades, né, o legislador da cidade, Drácon, né, lá no século 7 a.C., né, em 621, ele se torna um legislador muito conhecido por sua severidade, né?
ele era objetivo nas leis dele, né? Então ele era muito exigente dentro das leis que ele acabou aplicando e construindo uma constituição bem rígida para a sociedade ateniense, certo? Né? Mas não extinguiu os privilégios, né, que existiam para os eupátridas dentro dessa constituição, né? Mas eram leis bem severas, né? Então permanecia ainda o poder concentrado na mão desses nobres, né, dos eupátridas, né, esses privilegiados dentro da sociedade. Em razão desses privilégios, né, que eram desfrutados apenas então por essa nobreza, pouco, né, começou ainda a se agravar os conflitos dentro do governo do Drácon, né, e com o passar do tempo, né, começou a aumentar as dívidas das pessoas. E dentro da Grécia, se você não conseguisse pagar suas dívidas, você pagava então se tornando um escravo, um servo, né? E começou a ser iminente isso. As pessoas estavam ficando endividadas e então a tradição ditava que os devedores deveriam ser convertidos em escravizados. Então uma revolução social estava começando ali, né? Assim, então, foi necessário colocar um novo legislador. E esse novo legislador tinha que resolver esses problemas sociais que estavam acontecendo. E em 594 a.C., Solon, né, que vai ser o novo legislador, no período de 594 até uma boa parte da sua vida, né? Ele é um nobre ateniense de opiniões moderadas, né, significativas, e ele fez significativas reformas e aboliu aquelas leis draconianas que eram severas, né? E também acabou abolindo também a escravidão por dívidas, né? E possibilitou que os cidadãos mais nobres participassem dos negócios políticos, né? Além, né, dos nobres, os pobres participassem então também dos negócios políticos. Solon, então, ele foi um legislador que contribuiu para simplificar as transações comerciais e ele instituiu um sistema monetário novo, né, que padronizou aí pesos e medidas desse câmbio de moedas que existia na época. Também, né, a situação parecia melhorar então para os atenienses, mas só foi somente com o legislador Clístenes, né, lá no século 6 a.C., né, que Atenas viu nascer aí, né, e se consolidar um regime político democrático mesmo. Isso o que proporcionou ao povo, o demos, né, da democracia, participar diretamente das atividades políticas. Então nós estamos vendo uma evolução. Primeiro estávamos com uma rigorosa lei draconiana, né? Veio Solon, trouxe uma modificação ainda pouca, mas conseguiu resolver os problemas sociais, abrandar as leis, e agora Clístenes trazendo o povo realmente para a participação política, né? Mas uma coisa que a gente tem que perceber dentro dessa evolução grega é que a democracia que os gregos estão criando ainda nessa época não é igual à democracia que nós temos presentes dentro da nossa sociedade hoje, né? Então, entre as principais características da democracia ateniense estão a mudança do sistema do voto e da representação política, né? O direito à participação política apenas aos cidadãos atenienses. E agora vocês me perguntam, professor, quem que é um cidadão ateniense? Já vamos ver certinho como que é reconhecido um cidadão ateniense, né? A participação direta dos cidadãos e a instituição do ostracismo, que buscava afastar os inimigos da democracia de Atenas. O que é esse ostracismo, professor? O ostracismo consiste na instituição pela qual o indivíduo considerado perigoso para o Estado era submetido ao escrutínio dos demais cidadãos. Todos votavam em pedaços de cerâmica, né, que eram chamados de ostrakon, né, em grego, ou em conchas, e de acordo com o resultado, o indivíduo poderia ser desterrado de Atenas por um período de 10 anos. Ele perdia seus direitos políticos, mas não suas propriedades e seus direitos civis.
Então, esse indivíduo, ele ia para uma assembleia aonde iriam votar nele para ver, iriam votar para ver se ele permanecia ou não permanecia dentro da comunidade, dentro da cidade. Se votassem, achassem que os argumentos dele feriam os interesses da cidade, da maioria, essa pessoa, então, ela era obrigada a abandonar a cidade por 10 anos. Ele perdia seus direitos políticos, não suas terras. Então, essa pessoa era afastada. Ela tinha que ir para o exílio, tá certo? Isso seria mais ou menos o ostracismo grego. É algo votado. A pessoa tinha consciência de que ela estaria sendo afastada desse momento, né? Porque ela passou por um processo democrático de votação da maioria, tentou convencer, não conseguiu, pronto, tá afastada, né, pelo voto da maioria. Beleza? Continuando então, né, para nós entendermos como que vai se construir esse momento de democracia, nós temos uma pesquisinha aqui para nós fazermos, né? Essa pesquisa que está na página 12 da apostila de vocês e posteriormente também as conexões, que são essas questõezinhas para ser respondidas. A pesquisa. A democracia assumiu diversas formas desde seu aparecimento na Grécia Antiga até a atualidade, em diferentes lugares do mundo. Faça uma pesquisa que possibilita identificar as principais diferenças entre os sistemas democráticos atenienses, brasileiros, contemporâneos. Depois converse com, né, o professor sobre o que você identificou, tá certo? Façam no caderninho de vocês uma pesquisa bonita e na próxima aula do Zoom nós vamos estar conferindo e vendo o que cada um escreveu, tá, beleza? A partir dessa reflexão. E depois vocês respondam também, né, na página 12 ali, a questão sobre as conexões que nós temos. Então, uma perguntinha aqui sobre, para identificar essa início de construção da democracia grega em relação também à democracia que nós vivemos no Brasil. Beleza? No mais, vamos continuando o nosso conteúdo. E vamos entrar agora no governo de Péricles, né? Clístenes, então, começa um processo democrático quando o povo participa. Mas Péricles, né, que vai viver aí de 495 a 429, né, ele vai gerar mudanças, né, ele vai manter as mudanças que o Clístenes fez, né, e Atenas vai viver um período de grandes realizações, porque Péricles, ele prezava muito a arte e a ciência, e ele vai comandar reformas urbanas de transformação que Atenas vai mudar. Ela vai ser uma das mais belas e equipadas cidades daquela época. Então, ele vai contribuir muito para que Atenas se torne um centro visitado, um centro onde as pessoas venham exercer comércio, conhecer, ver que é uma cidade diferente. Clístenes, Péricles, ele até tem uma frase em que Atenas não deve seguir um modelo externo de política. Atenas tem que ser um modelo, né, para outras sociedades de política, né? Então, ele vê Atenas como uma joia que deve ser preservada, lapidada, trabalhada para que outros povos possam ver Atenas como um modelo, né? Então, é bem interessante isso daí, porque ajuda muito a gente entender como funcionava aí a ideia de Atenas. E isso, é claro, não agradava outras sociedades, né? Outras cidades-estado que existiam também na Grécia. E a outra cidade-estado muito famosa que nós vamos falar agora é Esparta. Só que o modelo de organização político de Esparta, ele se distinguiu radicalmente do que foi adotado lá em Atenas, né? Por quê? O sistema de Atenas, quando iniciou numa aristocracia. Esparta sempre manteve um governo monárquico, né? Pautado num sistema oligárquico, de uma oligarquia, onde os poderosos da cidade mandavam, né? E, é claro, naquele mesmo pensamento, né?
Os espartanos dentro da sociedade espartana, né? Os nobres da sociedade espartana, eles eram filhos dos fundadores da cidade, dos grandes proprietários de terra, tudo isso. Isso é meio que comum na Grécia toda. O cidadão é essa pessoa que é considerado, então, um privilégio ser um cidadão dentro das sociedades, dentro dessas cidades-estados, né? Então, a composição da sociedade espartana, né, ela vai se estabelecer da seguinte maneira, né? É dividida em 3 grupos. O primeiro grupo, que é a nobreza, são os espartanos, né? Eles eram nobres de nascimento e politicamente privilegiados. Depois vinham os periecos, aqueles que ocupavam posição inferior com liberdade limitada, porém desfrutando do monopólio da produção e do comércio. E, por fim, os ilotas, que eram povos que foram conquistados e transformados em servos para trabalhar na produção agrícola para os espartanos. Apesar que não era o foco dos espartanos a agricultura, mas era um meio de subsistência, de sobrevivência, vamos dizer assim. Eles cultivavam um campo, né? E a constituição política espartana previa também a existência de 2 reis. Então era uma monarquia, professor. Se o senhor falou lá que era uma monarquia, mas tem 2 reis. Vocês estão corretos. Esse sistema de 2 reis é chamado de diarquia. São 2 reis. E 2 reis espartanos, nobres de nascimento. Tá certo? Então, esses reis, né, eram oriundos então de famílias nobres e, né, também a constituição política espartana previa, né, um conselho que era chamado de gerúsia, formado com um grupo de 28 anciãos, todos acima de 60 anos, e também uma assembleia que era chamada de ápela, né, composta de espartanos com mais de 30 anos, né, os quais eles tinham direitos muito limitados, né, que os cidadãos, assim como os cidadãos atenienses, tinham, né, essa mesma característica de limitação política. E por fim, tinha os éforos, né, os éforos, geralmente 5, né, eles eram magistrados eleitos, né, por período de 1 ano, e eles eram bastante poderosos, podendo até mesmo interferir nas ações dos reis. Eles podiam interferir nas ações dos reis, né? No caso, sendo 2. Né? Então, os espartanos eles mantiveram um sistema político no qual prevaleceu a monarquia dual, ou diarquia, também conhecida. Né? E que tinham nos éforos os representantes da aristocracia a contrabalançar a autoridade dos reis e da gerúsia, né? Que era o conselho dos anciãos lá com mais de 60 anos. Né? Tal sistema foi um reflexo do espírito conservador dos espartanos. Então a gente percebe que isso durou por muito tempo e foi um sistema conservador, ou seja, que mantinha uma organização padrão pautada aí no poder de alguns dentro dessa sociedade, da nobreza, vamos dizer assim. Né? E a propriedade estatal da terra foi dividida entre os espartanos, mas, né, as terras não podiam ser vendidas, porque as terras pertenciam ao Estado espartano. A cidade-estado espartana é a dona de todas as terras de Esparta. Né? As pessoas que utilizam, né, os ilhotas, os periecos, os escravizados, eles, né, trabalhavam nessas terras, eles eram responsáveis para explorar essas terras, né? Mas eram dos cidadãos espartanos e, na prática, essas terras, então, eram do Estado. Não existia terras, propriedade privada, vamos dizer assim, né, para os espartanos. Então, pessoal, essa é um pouquinho da diferença que existe entre a cidade-estado de Atenas e a cidade-estado de Esparta. Beleza?
Agora, vocês vão, a partir desse texto da página 13 da apostilinha de vocês e da página 14 da apostilinha de vocês, vocês vão ler esse texto sobre a visão do trabalho tida pelos gregos na Grécia Antiga, tá certo? Como é que eles viam a questão do trabalho? Como é que alguns filósofos representaram ou trabalharam essa temática do trabalho dentro da sociedade grega? E daí vocês vão responder a questão que está na página 14. Terminando essas questões, vocês vão responder também a questão da hora do estudo, na página 15 e na página 16 da apostilinha de vocês. Beleza? E, para concluir, vocês terão liberados também a partir de hoje, da aula de hoje, que vocês estão assistindo, então, aqui no YouTube, essa videoaula, a trilhas no Positivo On, tá? Não esqueçam, então, de acessar o seu Positivo On e fazer as trilhas que já estão liberadas lá para contar algumas notas para vocês. Beleza? Um forte abraço, pessoal. E na próxima aula, continuaremos ainda a segunda unidade com a cultura grega. E na próxima live nossa, estaremos trabalhando, então, essas atividades que vocês estarão fazendo desse vídeo aqui que nós estamos gravando. Beleza? Um abraço forte, tchau!